Hoje, irmãos, o culto tá, né, uma bênção, graças a Deus. E hoje nós temos um pregador internacional, Deus é fiel. Olha, essa, né, a nossa igreja é internacionalmente, ó. Veio de outro continente. Olha que coisa linda. Temos o privilégio no culto de missões, né? Receber esse amigo, ele é amigo da nossa igreja. Quando ele vem, ele está aqui conosco, né, pastor? Se torna ovelha nesse período, obediente. E nesse momento, irmãos, eu quero chamar aqui o irmão Mateus Mavi, que está com a palavra. Amém? Evangeli, fambisani Evangeli kamatiko hinkwawo. Fambisani Evangeli, shumaela Evangeli kamatiko hinkwawo. Shumaela Evangeli. Amém. Essa música, ela diz, avancem o evangelho. Se perceberam, eu disse evangelho, que é evangelho na minha língua, que é o Xangana. Então, avancem o evangelho, preguem o evangelho. Chumaelani evangelho. É difícil perceber, mas é assim como nós falamos. Chumaelani evangelho. Amém? Quero, nesta hora da noite, agradecer a Deus por este tempo que Ele me concede de estar aqui convosco, e de estar aqui de volta para o Brasil. Infelizmente, ah, eu já estou na minha contagem regressiva. Eu já falava com o Rafael esta manhã que a partir de terça-feira eu já começo a contagem regressiva para voltar para casa. E o tempo passa rápido. Então, eu quero dar graças a Deus por Ele me guiar, me acompanhar até aqui. Quero dar graças a Deus também pela minha esposa, que está dormindo agora, em Moçambique. Ela queria muito estar aqui no Brasil, mas infelizmente tem outros assuntos para tratar. Não foi possível estar aqui. Quero agradecer também a Cida que me deu esta oportunidade de estar aqui para que nós possamos ah, meditar na palavra de Deus, culto de missões. A missões é um departamento que eu gosto muito, apesar de não estar ainda diretamente ligado nas missões, estar muito mais com a juventude, mas é um departamento que eu gosto muito. Se Deus me permitir no futuro, eu vou mudar da juventude para o departamento de missões. Quero agradecer também aos pastores. Os pastores são muito especiais para mim e eles mudaram basicamente a minha vida ano passado, este ano. O fato de eu estar aqui é graças a eles. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pela vida deles. Quando o grupo de louvor esteve aqui a cantar, cantou a primeira música que diz ah, as prisões, as perseguições, tudo isso não parou a igreja do Senhor. Isso me fez lembrar de algumas músicas que nós cantamos lá em Moçambique. E me fez recordar, e hoje, como estamos no culto de missões, a música nos faz refletir e pensar se no início da igreja as pessoas foram perseguidas, não paravam no mesmo lugar por causa da perseguição, foram presos, foram atirados aos leões, e mesmo assim a igreja avançou, a igreja cresceu. Por que hoje nós vamos ficar presos neste lugar, no ar-condicionado, sentados, como se disse hoje, nas cadeiras confortáveis, tudo mais, e deixar com que o Evangelho fique conosco e mora conosco? Não é isso que nós vamos fazer. Vamos valorizar o trabalho daqueles que fizeram o trabalho lá no início. Muita gente morreu para que nós pudéssemos hoje ter este evangelho que nós vivemos hoje. Então, este é o trabalho que o MNI faz, as missões. Avançarmos com o trabalho do Senhor, avançarmos com o evangelho, para que outros possam vir a conhecer este evangelho. Antes de avançar, eu queria, como sempre, cantar uma música
um hino, como diz a Isabela, que é o estilo dos Estados Unidos, que é o mesmo estilo também nós lá em Moçambique. Queria cantar aqui um hino, somente bem rápido. É ao combate, pois com nota firme assim vos chama o toque do clarim a ir. Na grande luta, Cristo triunfante se interade contra o rei do mal sair. É ao combate, vós, ó crentes, os inimigos destroçar. Em cada dia porque confia ao lado de Jesus lutar. É ao combate firmes, fortes e corajosos avançar. Onipotente é suficiente para a vitória nos guiar. É avançar, unidos todos sobre a cruz triunfaremos. Deus conosco está e com as armas preparadas por Jesus, vitória certamente nos virá. É ao combate, vós, ó crentes, os inimigos destroçar. Em cada dia, o que confia ao lado de Jesus lutar. É ao combate firmes, fortes e corajosos avançar. Onipotente é suficiente para a vitória nos guiar. Onipotente é suficiente para a vitória nos guiar. Amém. Hoje, antes de. Sim. Hoje, antes de refletirmos e meditarmos na palavra de Deus, vamos fazer uma pequena reflexão sobre dois termos. O primeiro termo é PNA, o segundo termo é PNE. Por que eu trago esses dois termos? Isso, se formos a ver no versículo de Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão de Jesus Cristo. Bem, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Eu vou sublinhar todas as nações. Próximo slide. Quem se recorda, no ano passado, eu quando falei sobre a igreja em África, eu falei sobre a janela 1040. E este aqui é um mapa atualizado, 2023. Se forem ver todos os pontos vermelhos, eu vou me focar só nesses pontos. Os pontos vermelhos são as regiões não alcançadas. As regiões não alcançadas. E a janela, aquele retângulo, é onde está a maior parte da população, são povos não alcançados. Vamos avançar? Não, o que seria um PNA? O PNA é um povo não alcançado. Simples como isso. E o PNE é um povo não engajado. No PNA é um povo sem comunidade cristã nativa, com insuficiente número, recursos e visão para fazer discípulos de Jesus no seu próprio povo, sem apoio externo, em geral com menos de 2% de evangélicos. Enquanto que o PNE é um povo não alcançado, é um povo não engajado, sem a presença de cristãos, igreja, missionários ou Bíblia na língua materna, sobre o qual não há nenhuma iniciativa ou intenção de evangelização. Então, são dois termos que devem ficar na nossa mente. PNA, povos não alcançados, e PNE, povo não engajado. Podemos avançar? Então, em termos estatísticos, vamos parar e terminar aqui neste ponto. Por que é relevante nós pensarmos sobre isso no dia de hoje? Porque nós temos em torno de 41% da população mundial que faz parte desse grupo de povos não alcançados, de povos não engajados. O que tem acontecido enquanto nós fazemos as missões, enquanto a igreja ela faz as missões, não falo somente da igreja de Nazaré, não falo
sobre a igreja ao nível global, o que tem acontecido é que somente, ah, somente do número total de missionários que são enviados, somente 10% dos missionários é que são enviados para estes povos. Estava a falar de que ao nível global existem mais de 4.400 povos não alcançados, mais de 3.100 povos não engajados. Estava a falar de pessoas, povos, nações que não têm nenhuma presença cristã. Estão a falar sobre nações que, em termos de número de cristãos que sejam evangélicos, em termos percentuais, menos de 2%. Consequentemente, sem a presença missionária, não tem como o evangelho prosperar nesses lugares. Então, sem uma presença forte, sem a presença dos missionários, não tem como o evangelho prosperar nestes lugares. Então, falamos em torno de 3,23 bilhões de pessoas no mundo que fazem parte do grupo de pessoas de povos não alcançados e de povos não engajados. E aqui no Brasil, estima-se em torno de 120 povos, dos quais 99 são povos confirmados. Então, isso é visto em todo o mundo, ou em todos os continentes, tanto nos Estados Unidos, tanto na América do Norte, como na América do Sul, tanto em África, na Ásia, na Austrália. Nós temos em todos esses lugares esse grupo de pessoas, mais de 7.000 povos que não foram alcançados, não foram engajados. E deste grupo também está um tipo que é o Thumb, que são os tribais, os hindus, os sem religião, os muçulmanos e os budistas. E poderíamos aqui falar sobre várias coisas sobre este grupo de pessoas, mas não temos tempo para tal. Existem várias dificuldades que estão relacionadas a esse grupo, desde a língua, desde a questão política, as perseguições, o quão distante esses povos estão dos centros urbanos aí por fora. Então, há muita coisa que atrapalha o avanço do evangelho nessa, nessas regiões. Aqui temos que notar, menos de 10% dos missionários são enviados para essas regiões e o dinheiro que é coletado nas igrejas, menos de 1% desse dinheiro é usado para as missões nestes lugares, é usado para as missões. E menos de 0,05% é utilizado para esses povos, PNAs e os PNEs. Isso acaba sendo uma preocupação, tem que ser uma preocupação para nós, porque Mateus 28 diz: e de pregar o evangelho em todas as nações. Quando este evangelho for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Nós cantamos, queremos que Jesus volte. Jesus não vai voltar enquanto este evangelho não for pregado em todo lugar, em todas as nações. Não vai acontecer. Então, precisa ser uma preocupação de nós, como igreja, ao observarmos essas estatísticas, ao percebermos de que em torno de 41% das pessoas ainda não ouviram o evangelho, pessoas que têm uma comunidade de evangélicos muito pequena. Então precisamos prestar atenção a esse grupo e precisamos sim nos engajar. Próximo slide. Precisamos sim nos engajar cada vez mais com o MNI, com as missões, em oração, orando, recordando desses povos que ainda não foram alcançados. Nos recordarmos de que eles também precisam ouvir do Evangelho. E para que isso aconteça, precisamos orar para que Deus possa mandar missionários para esses lugares. Precisamos orar para que Deus possa despertar em nós também esse desejo de nos tornarmos missionários nesses lugares. E podemos responder como Isaías dizer, quando o Senhor pergunta a quem eu enviarei, eu disser, Senhor, envia-me a mim. Precisamos também ofertar. Recordar de que quando nós tiramos as nossas ofertas, nós estamos avançando com as missões, estamos avançando com o Evangelho.
o evangelho vai avançar porque vamos poder financiar os missionários que estão trabalhando nesse lugar. Eu posso não ser capaz de ir para lá, mas o meu dinheiro vai abençoar os missionários para que eles possam chegar neste lugar. Amém? Amém? Amém. Vamos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Já abrimos? Oremos. Pai Santo, nós damos-te graça nesta hora da noite e te agradecemos por este tempo que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai Santo, pela oportunidade de estarmos na sua casa nesta manhã, nesta noite. Te agradecemos, Senhor Deus, por este tempo que o Senhor nos concede de ouvir a tua palavra. Queremos, Senhor Deus, meditar nela, ser conosco, abençoe teu servo, que irá ouvir a tua palavra neste momento. E abençoe, Senhor Deus, a cada um que irá ouvir, que a tua palavra possa permanecer no nosso coração. Use-me conforme o teu querer, para a glória do teu nome. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Eu he de ler na versão fácil de ler, ou melhor, he de ler na versão NVI. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Ele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém? Amém. Bom, o tema que nós temos para a palavra de hoje é Unidos na Missão. Unidos na Missão, conforme nós lemos aqui no livro de Efésios. Ahm, Este livro, livro de Efésios, é uma carta de Paulo, como nós bem conhecemos, não é novidade para ninguém. É uma carta da prisão. Também muitos de nós já sabemos disso, que é uma carta da prisão. E é algo interessante para mim quando reflito nas cartas da prisão, porque é interessante você ver alguém, um prisioneiro, escrevendo para pessoas livres. O que era de se esperar era ver pessoas livres escrevendo para um prisioneiro para animar a pessoa que está presa. Mas vemos o contrário, vemos um prisioneiro escrevendo para pessoas livres e escreve mensagens poderosas como essas que nós vimos nas cartas nas cartas de Paulo. E conforme nós podemos ver aqui no capítulo 4, Paulo fala aqui sobre a igreja, ele fala sobre o corpo de Cristo, ele fala aqui sobre a unidade. Nesse capítulo, ele vai falar sobre os dons do Espírito, fala sobre vários aspectos. E algo que vamos nos focar nesta hora da noite é no corpo de Cristo. Como lemos aqui no versículo de número 16, eu passo a ler novamente. E de quem todo o corpo depende. Todas as partes do corpo estão unidas e ligadas pelas juntas, e quando cada parte funciona como deve, todo o corpo cresce e fica cada vez mais forte em amor. Quando nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vamos encontrar também Paulo falando sobre o mesmo assunto, falando sobre o corpo de Cristo. E no versículo 27 fica bem evidente quando Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os seus membros. Para mim isso é interessante porque existem pessoas, e eu cresci até aprendendo dessa forma, dizendo que eu sou a igreja. Mas quando nós lemos aqui nas cartas de Paulo, percebemos o contrário. Eu não sou a igreja. Eu sou
um membro da igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro desse corpo. Quando temos a ideia de que eu sou a igreja, vai acontecer o que aconteceu depois da pandemia, depois da Covid-19. O que aconteceu? Voltamos para sairmos da pandemia e muitos ficaram em casa com aquele entendimento de que ele é a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu posso ficar em casa sozinho, posso ficar lá, adorar a Deus, fazer o culto e tudo mais, porque eu sou a igreja. Eu não preciso de ficar com mais ninguém, não preciso vir aqui à igreja, porque eu sou a igreja. Mas Paulo diz que não. Paulo diz que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro deste corpo. Eu não sou o corpo de Cristo como todo. Eu sou um membro desse corpo. Cada um de nós tem uma função em particular. Não, unidos em missão. Qual é o que nós podemos aprender neste texto que nós lemos hoje? Quais verdades é que nós podemos aprender? Eu trago aqui 3 verdades. A primeira verdade está logo no início do versículo 15, que diz: ao contrário, falemos sempre a verdade com amor e cresçamos para ser em tudo como Cristo, que é o cabeça. Esta é a primeira verdade. Cresçamos para ser como Cristo. Cresçamos para atingir a estatura completa de Cristo. Nós estamos olhando para Cristo, que é o cabeça da igreja, é a Ele que nós observamos, é a Ele que nós queremos atingir. Tem uma música no louvor e adoração que eu cantava, nós cantávamos há muito tempo, que dizia: tenho um desejo sem igual, quero ser como Cristo. Este é meu grande ideal, quero ser como Cristo. E a música continua. Então, nós precisamos crescer para ser como Cristo. E precisamos desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2, versículo 15. Ele diz: desenvolvam, versículo 14 e 15, diz: desenvolvam a vossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação. Nós cooperamos com a graça salvadora de Deus, cooperamos com a sua graça santificadora, com a graça santificadora de Deus na nossa salvação. Paulo nos chama a que nós, como o corpo de Cristo, possamos crescer e ser pessoas maduras. Infelizmente, o que nós temos visto ao nível do meio cristão é pessoas imaturas, pessoas que não querem crescer. Isso eu tenho visto muito quando observo a nossa igreja lá de onde eu vim, principalmente no grupo de jovens casados. Tenho visto um grande número de pessoas que não querem crescer. É, é triste você observar ah, de que temos um grupo de jovens, mais de em torno de 23, 25, são 25 jovens casados, pessoas da minha idade, mais velhos do que eu, e seus maridos não vêm à igreja, mas são nazarenos, foram batizados, mas não querem vir à igreja porque a pastora ela prega sempre que não, nós como nazarenos não bebemos. E as pessoas dizem que não, essa mensagem não é boa para nós. Então eu não posso vir à igreja porque essa mensagem não me agrada. E as suas mulheres dizem que, está a ver? Nossos maridos não vêm à igreja por causa da minha pastora. Porque a pastora toda hora fala: não, nós não devemos beber, nós não devemos beber. Então, nossos maridos não querem vir à igreja. Pessoas que não querem crescer. Pessoas que não querem amadurecer. Pessoas que não querem chegar à estatura completa de Cristo. Pessoas que estão a ser levadas pelos seus maus desejos e não querem mudar, não querem cooperar com a graça salvadora de Deus. E, consequentemente,
elas não conseguem iluminar. Filipenses fala sobre isso, para que nós sejamos sinceros, irrepreensíveis no meio de uma geração perversa e corrompida, entre a qual nós resplandecemos como astros ou como luzeiros no mundo. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos cooperar com a graça santificadora de Deus, precisamos ser pessoas maduras para que o corpo de Cristo possa cumprir a sua função. Amém. E no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, é bem evidente quando Jesus Cristo fala e diz que a sua luz brilhe no meio dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. O que tem acontecido nos dias de hoje é que nós não conseguimos cumprir a nossa missão como igreja, porque temos uma igreja, se olharmos assim de uma forma muito mais ampla, temos um grupo de pessoas que se diz crentes, que está infiltrada na igreja e que acaba não sendo a luz e acaba barrando aos outros de virem para a luz. Por quê? Porque alguém olha e vê Mateus, eu, diz, qual a diferença de Mateus comigo? Não existe nenhuma diferença. Mas Mateus é cristão. Mateus diz que vai à igreja. Mas qual é a diferença? Estamos juntos, na baraca, no bar, desculpa, no bar. Estamos juntos no bar, juntos. Estamos juntos fazendo isto, mas aquilo. Qual é a diferença? Por que que eu he de me tornar cristão se Mateus não é diferente de mim? Não, a nossa luz, a minha luz, não está a brilhar. E as pessoas não estão a se converter por causa daquilo que eu faço. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Quando eu olho para a televisão em Moçambique, fala muito sobre Moçambique, vemos houve um crescimento de canais evangélicos. Amém. Mas o que tem acontecido é que cada vez mais os canais que deveriam ser evangélicos, você vê simplesmente pessoas discutindo umas com as outras, discutindo o evangelho não de forma construtiva. Você vê pessoas, você vê um comportamento que cada vez mais retrai as pessoas do que aproxima elas de Cristo. Infelizmente é o que nós temos visto cada vez mais. E isso nos impede de cumprir a nossa missão como corpo de Cristo. Então, precisamos crescer para sermos como Cristo, que é o cabeça, desenvolver a nossa salvação. A segunda verdade que nós encontramos aqui em Efésios é todas as partes do corpo estão unidas e ligadas pelas juntas. E quando cada parte funciona como deve, todo o corpo cresce e fica cada vez mais forte em amor. Então, a segunda verdade é cada um de nós tem uma função neste corpo. Nós somos um corpo, nós temos uma função. Temos uma função. Se voltarmos atrás no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala sobre o corpo e diz: não pode a mão dizer de que eu sou mais importante do que o pé, nem o pé pode dizer de que eu não sou importante neste corpo. Como é que eu vou andar só com um pé? Não tem como. É complicado dessa forma. Cada um de nossos membros é relevante para que o corpo possa funcionar bem. Então, da mesma forma, como igreja, todos nós somos relevantes. Todos nós temos função. Quando eu olho para a minha igreja, onde eu estou, a nossa preocupação nesses últimos anos tem sido a fazer com que cada um dos membros possa ter, possa assumir uma função na igreja. Quando eu falo de função, não falo sobre cargo, mas fazer alguma coisa na igreja. Isso porque vemos pessoas acabando tendo que assumir 3, 4, 5 funções, porque os outros não querem fazer nada. E acabam se tornando um peso. E o trabalho acaba não avançando, porque as pessoas não querem fazer nada. Mas é evidente quando Paulo fala aqui no capítulo
4, quando fala no capítulo 12 de 1 de Coríntios, cada um de nós recebeu seu dom especial de acordo com o que Cristo quis dar. E estes dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Então, Cristo, ele deu, mediante o seu Espírito Santo, cada um de nós dons, talentos, capacidades, para que nós possamos servir na igreja. Não deve ser uma preocupação minha eu perceber o que eu posso fazer na igreja, o que eu posso fazer para que o corpo possa avançar, não depender dos outros, nem depender, não deixar o trabalho para os outros. O que tem acontecido na igreja é isso. Temos pessoas que foram batizados, estão há muitos anos conosco, mas nunca se moveu. Eu preciso me perguntar, eu nunca me movi. Eu sou o quê neste corpo? Eu sou o quê? Eu sou o quê? O que eu vim fazer aqui na igreja? Eu preciso me perguntar isso. Por quê? Porque cada um de nós é importante, é relevante. Não é porque eu estou no louvor que eu vou ser mais importante que aquele que abre a porta, do que aquele que para lá e é o quê? Recepção. Sim, é recepção. Não vou ser menos importante porque eu limpo a igreja. Eu, na minha juventude, ainda quando era adolescente, nós éramos o grupo que abríamos a igreja. Íamos todos os dias varrer a igreja, colocar as cadeiras, depois no final tirar as cadeiras e devolver para lá. Isso durante muitos anos nós fazíamos isso. Quando nos casamos, eu e a Vitória, em 2021, depois quisemos sair da igreja onde nós estávamos. Era uma igreja já construída, até a pastora de lá, ela fez com que a igreja pudesse colocar tijoleira, ficou tudo bonito, pintou-se. E nós tínhamos que nos mudar dessa igreja para uma igreja mais próxima da nossa casa. Então tivemos que identificar em que igreja íamos ficar. Tínhamos duas igrejas que eram próximas, relativamente próximas, e tínhamos que escolher uma igreja que já estava construída e outra igreja que ainda está em construção. A igreja onde nós estamos agora está em construção. Mas nós decidimos, por que vamos sair de uma igreja construída, onde nós estávamos, para irmos para outra igreja construída? Vamos fazer o que lá na igreja construída? Se há uma outra igreja lá que precisa de nós, que precisa ser construída. A igreja onde eu estive, a primeira igreja onde eu cresci, nós participamos da obra. Eu me recordo, quando terminei o ensino médio, foi quando a igreja começou a obra. E nós passamos lá os primeiros meses, logo depois de terminar o ensino médio, passamos os primeiros meses, participamos da obra. Eu até me recordo quando um muro, uma parede, nós estávamos a destruir o edifício anterior, caiu nos meus pés. Eu sempre me recordo disso, porque é algo muito interessante. Então, me recordar de ter participado daquela obra me fez pensar de que não, eu preciso não me apegar ao luxo e me apegar à obra, porque foi assim que eu cresci e eu quero fazer parte da obra de Deus. Então vamos nós, eu e minha esposa, fomos lá para uma nova igreja e ainda está em obras. Até hoje ainda está em obras. Ainda temos algum caminho pela frente na construção. Porque o nosso objetivo é saber como é que nós podemos ser úteis no corpo de Cristo. Como é que nós podemos ser úteis na igreja? A igreja tem vários desafios, tem vários departamentos, tem várias coisas, mas ela precisa de pessoas. Jesus Cristo, ele mesmo disse em Lucas e também nos outros evangelhos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Isso deve nos pesar quando eu ouço Jesus Cristo a dizer, são poucos os trabalhadores. E eu simplesmente estou sentado a ouvir a Jesus dizer, são poucos trabalhadores. São poucos trabalhadores. Eu estou à procura do trabalhador que está ao meu lado. Mas eu não quero ser trabalhador. Então, que nós possamos olhar para nós e percebemos que sim, nós fazemos parte desse corpo e nós temos uma função. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Primeiro,
Precisamos crescer e ser como Cristo, desenvolver a nossa salvação e reconhecermos de que nós temos uma função neste corpo. E a terceira e última verdade, versículo onde nós estamos a ler. Todas as partes do corpo estão unidas e ligadas pelas juntas, e quando cada parte funciona como deve, todo o corpo cresce e fica cada vez mais forte. É amor. Amém. Amém, igreja. Hum. Não, todos estamos unidos. Quando nós estamos unidos, quando cada parte funciona, o corpo cresce em amor. O corpo cresce e cumpre a sua missão. Para mim é muito interessante este versículo, que diz toda parte do corpo, diz toda a parte que estão unidas, esse é o primeiro princípio. Nós não somos independentes, não somos independentes. Na região de África, um dos nossos valores é interdependência. E cada vez mais isso vai se mostrando cada vez mais evidente. Que nenhuma igreja é uma igreja isolada. Da mesma maneira, dentro da igreja, nenhum departamento é um departamento isolado. Nenhum membro é um membro isolado. Nós somos todos interdependentes. E se estamos unidos, se cada uma das partes está funcionando como deve, todo o corpo cresce. Vemos a igreja crescendo porque todo mundo está engajado na obra, todo mundo está dedicando-se no trabalho, uma palavra difícil, está se esmeirando. Essa não é uma palavra comum para nós, mas está fazendo isso. Né? Cada um está se entregando na obra, cada um está fazendo a sua parte e todos juntos estamos unidos e o corpo vai avançando. Vai avançando. Quando, voltando novamente em Coríntios, capítulo 12, versículo 26, ele diz: quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Então, se nós todos estamos unidos, estamos fazendo o nosso trabalho, estamos cumprindo a nossa missão, nós vamos sentir o que o outro está sentindo. Se um sofrer alguma coisa, toda a igreja vai sentir isso. Se uma parte for honrada, toda a igreja vai sentir isso, vai ser honrada. Então, precisamos sim trabalhar todos unidos, todos fazendo o nosso trabalho para que a igreja possa crescer. Nós fomos chamados para cumprir a grande comissão de Cristo. Mas, infelizmente, o que temos assistido é uma desaceleração no crescimento do cristianismo. O cristianismo cada vez mais está desacelerando. Isso porque a igreja não está sendo capaz de um modo global, não está sendo capaz não consegue avançar. Eu até me recordo, vou voltar uma de mais atrás, na minha adolescência, e na igreja onde eu cresci, a primeira igreja onde eu cresci, nós queríamos tanto, ahm, bom, nós já fazíamos a nossa parte na igreja para que ela pudesse avançar. Mas sentíamos de que a igreja tinha tantos problemas, que se você imaginasse em chamar alguém para vir à igreja, a ideia que vinha na nossa mente é que nós trazíamos uma pessoa para vir sofrer esses problemas e depois sair da igreja. A igreja tinha muitos problemas. Era assim como nós, é assim como nós enxergávamos a igreja onde nós estávamos, porque ela mesmo tinha muitos problemas. Não vou entrar em detalhes nesses problemas, mas é assim como nós sentíamos. Então, é necessário que nós estejamos unidos e façamos cada um a nossa parte para que nós possamos ser capazes de cumprir a nossa missão. A nossa missão é, é cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. Todos nós aqui fazemos parte das missões.
Ainda que eu seja da juventude, seja da escola dominical, seja das mães, tudo mais, todos nós fazemos parte das missões. Todos nós fazemos parte deste grande departamento, todos nós fazemos parte desta grande obra. Então, somos chamados a estar unidos, a avançarmos com a obra que Deus nos chamou a fazer. E eu concluo aqui com as palavras de Jesus, que diz em João 17:21, para que todos sejam um e para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Essa foi a oração de Jesus, que nós sejamos um. Dessa forma, o mundo irá crer de que Jesus foi enviado como Salvador desta terra. Se nós trabalharmos como um único corpo, se nós trabalharmos todos juntos, unidos, se nós desenvolvermos a nossa salvação, cooperarmos com a graça salvadora de Deus, assim nós iremos cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu. Amém. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua salvação. Saiba que você tem uma missão especial no corpo de Cristo. E trabalhe em unidade com todo o corpo, e assim Deus será glorificado. Amém.